Estamos começando? Eu acredito que sim. Bom, eu quero começar esse painel agradecendo ao convite da Conecta Mais, né, que é uma iniciativa da Música e Mercado, para nos convidar aqui para falar de um assunto que eu acredito apetece a alma de todos nós, que é processo criativo. E para falar disso, eu chamei esse incrível time de feras. Tá? Vou começar aqui pelo Maurício Soares, diretor artístico da Sony. Tudo bem, Maurício? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos aí, vamos conversar bastante. Está conosco também aqui Alexandre Neves, diretor, um dos diretores da Music Company, né, uma importadora que traz Genelec, Foxrite, enfim. Só tem equipamento top. Fala aí, como é que tá, Alexandre? Tudo bem, Ed? Boa tarde a todo mundo aí que está nessa live, só gente grande, um prazer enorme estar aqui e vamos conversar, vamos lá, vamos ajudar aí quem está assistindo a gente, né? Emerson Pinheiro, sou fã, não posso falar muito, senão eu dou pinta. Sou fã, produtor, compositor, pastor, um grande amigo. Como você está, Emerson? Tudo bem? Poxa, a alegria estar aqui, Ed, com essa turma aí, que eu também admiro demais. Estou muito honrado de estar fazendo parte desse momento aqui. Não, eu tô todo emocionado, né? O painel tá bonito pra caramba. Muito fantástico, o meu baixista favorito. Pronto, falei. Como é que você tá? Tudo bem, galera? Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu só sinto muito que a gente não tá numa mesa de verdade, aqui, tomando um cafezinho junto, né? Mas é verdade, tu. Já fica a dica aí, né? Oh, entendeu, né, Ale? Vai rolar, vai rolar. Quero falar com ele. Esse cara é um arraso, super compositor e cantor. Tô fã. Tô fã. Gabriel Lima, amigo, tudo bem? Opa, cara, uma honra poder estar aqui, a gente trocar essa ideia, falar sobre o que a gente ama, né, que é fazer música e sobre talvez o grande embrião do rolê que é a criação, né? Então vai ser demais. Topzera, topzera. Eu sou Ed Araújo, estou apresentando esse painel hoje, eu sou também produtor, compositor, músico, e a gente vai falar, como disse o Gabriel, de um assunto que a gente quase não gosta, que é o processo criativo, e eu começo como? Eu começo com o pé na porta falando como é que você começa um arranjo, Emerson Pinheiro. E eu não vou usar a desculpa do painel, não. Eu quero te perguntar isso desde os anos 90. Ai, cara, acho que tem várias... Cada um tem a sua maneira de trabalhar, né? Eu gosto muito de escutar música, por exemplo, quando uma música que eu não compus, por exemplo. Normalmente, quando eu componho uma música, eu já vou compondo, tendo alguma ideia de introdução ali, enquanto está compondo. Quando eu recebo música de um outro compositor para um artista específico, eu gosto de escutar a música várias vezes e ver e fazer caminhos diferentes. Às vezes eu faço 2 ou 3 tipos diferentes de arranjo para depois eu definir o que eu vou, qual a linha que eu vou seguir, entendeu? Então, por exemplo, produzindo a Fernanda, eu faço umas 2, 3 opções de arranjo e pergunto a ela o que você gosta mais, você está curtindo aqui? E assim, eu acho que tem várias coisas que podem somar na criatividade. Temos vários produtores aqui com a gente, mas às vezes um timbre te inspira, um timbre de piano, um timbre de pad, ou você fazer uma levada, um loopzinho, deixar rolando ali, vir tocando em cima daquilo, as ideias vão surgindo. Então, tem várias maneiras de se começar um arranjo. Eu sou assim, eu gosto de ouvir muito a música para poder ali, de repente, uma frase do refrão é uma introdução, entendeu? Ou você cria em cima daquilo que o teu ouvido escutou e aquilo que você entendeu. Você sabe que a música vai abrindo caminhos, né, Ed? Vai. Eu recebi abrindo uma música para um projeto da Globo, eu já posso falar, que já foi pro ar, que é a Globo Sim, né? Um projeto novo da Globo aí. E eles me mandaram uma gravação do Marcelo Adnet tocando só violão e voz no celular, velho. Só que ele fez uma coisa tão marcada que na hora que eu escutei, Duca, de cara eu falei, tá, eu já sei o que eu quero fazer. Né? Uma parada meio Big Band, jazz, assim e tal. Até fiz uma live depois no Instagram mostrando. Eu acho que é isso que o Emerson falou mesmo. Eu acho que a música, eu acho que toda música já vem com o que ela precisa. Você só precisa descobrir isso dentro dela. Tava falando contigo. Duca, você também faz assim? Como é que funciona? Eu gostei disso que o Emerson falou, que quando você disse, às vezes um instrumento, um timbre, ele te inspira. Isso é curioso mesmo, porque para vocês terem uma ideia, e o que eu vou falar agora tem a ver até com o Alê da Music Company, que há pouco tempo eu peguei uma interface de áudio e a SSL, e eu estava super empolgado, assim, porque, enfim, a SSL dispensa apresentações no cenário de áudio, né?
E eu simplesmente eu peguei e eu queria testar. E a princípio, o que eu fiz? Eu peguei um contrabaixo, daí eu fui ouvindo o som, que achei legal. Daí eu, não, peraí. Já peguei o teclado, comecei a compor. Às vezes precisa de um empurrãozinho, sabe? A música acontece muito isso. Eu não sei com vocês, mas comigo acontece muito. Tipo assim, esse contrabaixo eu peguei há pouco tempo. Eu peguei há pouquíssimo tempo e saí gravando loucamente. Então, às vezes, de fato, um instrumento, alguma coisa nova, ela te inspira. E uma coisa também que acontece muito comigo, e eu não sei se com vocês também acontece, no que diz respeito à composição, às letras, né? Cara, a minha cabeça, ela simplesmente não desliga. Tudo me remete a alguma coisa. Qualquer experiência da vida, qualquer relato de alguém, uma propaganda de televisão, uma mensagem de um pastor. Às vezes eu estou ouvindo a mensagem assim, de repente, peraí, já pego um bloquinho de nota, anota aquilo ali, e isso te inspira Ou seja, então, se eu pudesse resumir a minha parte, eu acho que todo o ambiente ao redor do músico, do compositor, ele acaba sendo um fator motivador para tocar, para gravar, para produzir mais. Eu vou pensar o Maurício e o Gabriel para essa conversa, mas antes eu queria fazer um adendo. Eu vi um vídeo do Duca, ele mostrando como ele criava os grooves, às vezes, né? Quando o pessoal mandava para ele algum material para gravar, porque tem isso também. Nem sempre eu sou compositor, tenho mais de 400 canções gravadas, fiz trilha para Globo e tal. Só que às vezes o cara te manda uma música dele com uma referência. E é meio isso que o pastor Emerson falou. Você fica escutando para você tomar música para você. Para você começar a tomar decisões. E um vídeo que eu vi do Duca muito legal foi um vídeo assim. Alguém te mandando uma música para ele gravar embaixo em casa e ele foi construindo aquele groove em cima do que já estava pronto e tal. E esse processo criativo, por isso eu vou pensar o Maurício e o Gabriel, ele vai desde essa ponta de cá, onde está o Gabriel, né? Sim. É o cara que está compondo a música ali com o violãozinho na beira da praia, que essa música vai virar um single legal e ninguém sabe, até o cara, como é o caso do Maurício, que é diretor artístico de uma label super bacana, e escutar e saber, pô, isso aqui tem alma, isso aqui foi uma coisa que... Você saca isso, Maurício? Saco, eu acho que... Eu sempre digo que música existem três, né, cara? Existe a música boa, a música ruim e aquela que arrepia, né? Às vezes você ouve uma música boa, ó, legal, mas não machuca. Sabe aquela música boa que não machuca? Que você vai... Você acabou de ouvir a música e você já esqueceu. Mas a música é boa, o cantor é bom, o arranjo está bonitinho, mas é a música que não marca. Às vezes você tem... E aí você tem a música ruim, que aí não tem o que discutir, ela é ruim, ela tem a natureza ruim, e tem a outra música que é aquela que você ouviu, às vezes, por uma pequena passada, assim, já fica... Peraí. Às vezes a música é tão boa, mas você não conseguiu guardar a letra, que até você cria a sua própria versão, né? Aí você começa a inventar uma letra, porque a melodia é boa demais. Então, eu acho que dentro aí do contexto, ouvindo aí o Emerson, o Duca falando e tal, eu acho que, para mim, é muito perceptivo que a música, ela exige tempo. É igual uma carne, igual um prato, né? Você simplesmente chegar e botar no micro-ondas uma comida, ela vai ter um sabor. A aparência pode até estar bonita, mas ela vai ter um sabor. Diferente de uma comida que você matura, que você, né, leva aquele tempo de cozimento, de preparação e tal, tem outro sabor, né? Eu percebo que tem muita gente, a gente vive um momento aí de fast food, né? E tem muita gente confundindo quantidade de produção, porque hoje o mercado demanda uma quantidade muito grande de lançamentos, com produção em massa. É São verdade. coisas muito distintas, né? Eu ia até comentar isso, Maurício, porque assim, a gente já muitos anos no mercado, né? E hoje a gente vê o pessoal produzindo em quantidade, ninguém se preocupando com a qualidade, né? Eu não sei quem que falou, eu não sei quem que trouxe a ideia de que quantidade não pode caminhar lado a lado com qualidade, né? Elas não são excludentes, né? Você pode trabalhar com muita quantidade, mas com qualidade. Eu acho que o segredo é esse que o Maurício bateu aqui, cara. Não, com certeza. Acontecia muito comigo na época, lá em 1990 alguma coisa, de um cantor fulano vai te receber para se mostrar umas músicas. E aí não sei se o pastor Emerson passou por isso, o Duca, alguém. Às vezes a pessoa compõe uma música só para ir naquele encontro, entendeu, Maurício? Compõe algumas músicas rápidas e vai lá atender a demanda do cantor. E comigo, não sei se foi uma coisa muito pessoal, mas
Sempre que eu fiz isso, eu me lasquei. Sempre. Quando eu tinha uma música já de 1000 anos ali, e uma cantora pedia para ver e gostava, aquela música não só passava no crivo dela, como do público dela. Um exemplo foi aquela música Amanhã em Jerusalém, não sei se o pastor Emerson lembra, que a Shirley gravou minha. A música 1000 anos, estava lá esquecida. E ela pediu para ouvir. Eu falei, mas tem certeza isso aqui? Pô, virou faixa 1 do disco dela, vendeu pra caramba, não sei o quê. E eu mesmo não tinha me tocado, mas é uma coisa que foi composta, como o Maurício falou, no momento que eu estava com o tempo. Aquilo é uma inspiração real. O Duca falou uma coisa muito legal, a gente vê uma pregação, às vezes, né, Duca? Aquilo mexeu com a gente, aí vira aquela música arrepia, né? Talvez, como o Maurício falou. Mas, Gabriel, você acabou de fazer um trabalho recentemente. Bora lá. Você é um cara que eu já saquei que você gosta de um tempinho com violão, embaixo de um pé de fogueira. Fala com nós, como é que foi o processo criativo, cara? Eu concordo muito com o que o Maurício falou, e é assim que eu gosto que a minha carreira vai, sabe? Eu sigo um pouco até na contramão do mercado ultimamente, porque eu sou um cara que eu acredito muito na força do repertório. Aquela parada que quando uma música vai o bolo junto. Então, isso é uma coisa que é a grande base da minha carreira. Hoje a gente consegue ter, só no Spotify, a gente tem meio que 1.600.000 ou 700.000 ouvintes mensais. Isso já é um tempo, sabe? Fica ali entre 2 milhões. E o que é legal disso é que é uma coisa consistente, não é uma música que vai ter 50 milhões, mas tem várias com 20, outras com 10, outras com 15. E é um trabalho muito natural, que as músicas ganham força com o tempo. Eu sempre falo isso, não importa a sua injeção, às vezes, de rádio para acelerar a coisa. Eu acredito muito nesse tempo para a música realmente entrar na vida da pessoa, que passa para outra pessoa, que passa para outra pessoa. E essa escadinha, assim, eu acredito que é o que cria um trabalho consistente, até porque música não dá em pastelaria, né? Que você joga lá no óleo a música boa. Não é assim, velho. A música boa ela tem que ser maturada, você tem que ouvir, reouvir, mexer, remexer. Às vezes você faz o arranjo, uma pré, e depois você fala, pô, não é isso. Aí vai para outro lado. Às vezes tu acha que é um baita golaço e não é, com o tempo ouvindo. Então, eu acho que o tempo de maturação é muito importante para se entender. Total, é isso. Às vezes a gente fala, putz, que hit que eu acabei de fazer. Às vezes o tempo vai dizer que não era essa, que era outra que você estava deixando de lado lá, que era um baita hit, porque de certa forma marcou as pessoas. Eu acho que o bolo não tem uma receita exata, né? O mercado é muito louco. Tem inúmeros exemplos aí. Antigamente você tinha que ter um grande refrão para fazer uma música. Hoje em dia você tem um exemplo desses raps aí que tem 10 minutos a música, cada um canta um trecho que não necessariamente remete ao outro, e são talvez as músicas mais ouvidas hoje do país. Então é uma parada louca. Vou arrumar uma polêmica aqui agora. Vocês já perceberam uma coisa? Independente da geração, da época, volta e meia aparecem uns alienígenas que faz umas músicas que você olha e fala, e a música é incrível e ela vai tocar pra caramba. Eu lembro que eu moleque, entendeu? O Nacional tava bombando, aí aparece o Lulu Santos com um bolero, nada do que foi, não tinha refrão, e aquilo não parava de tocar, e toca até hoje. E você fala, fórmulas são importantes, mas não são o mais importante. Uma coisa que acontece também, eu acho que o Duca já passou por esse processo, o Emerson também, que é quando você precisa ficar com um artista por determinado tempo, ou porque a label determinou, porque o artista se programou, e você tem que compor. Acontece às vezes, a gente está fechado para compor, não sei se é o efeito concentração, tipo time de futebol, e aí pintam umas 3 ou 4 bem legais. Entendeu? Às vezes, mesmo quando a gente não tem tanto tempo, a oficina foi para um lugar só para compor o próximo trabalho. Às vezes já vai com 3, 4 pontas e uma ideia do que quer fazer, e naquele momento, naquela energia, compor. Já passaram por isso acontece muito, menos. O Emerson ele está sempre com a Fernanda, são casados, mas olha assim, até com outros cantores, pastor, já aconteceu? De se retirar para compor? Às vezes está perto de outras pessoas compondo, e aí a energia vem legal, e você sente que, pô, fiz 4 músicas assim. Eu tenho uns parceiros que, quando a gente está junto, sempre sai música. Combinação. Por exemplo, eu e o pastor Livingston Farias. O Livingston é um cara doido, velho. O Maurício conhece. Ele tem o curto dentro dele ali. Mas eu, com ele, eu consigo entender a mente dele e extrair algo legal. Eu também com o Clênio. O Clênio que fez comigo uma música que a Bruna gravou, Deixar a Lágrima Rolar.
e outras mais. Ele é autor de Apenas um Toque, da Fernanda. Né? A gente conecta. Quando a gente está junto, meu irmão, parece que rola uma química, né? Exatamente. Já que não aconteceu com outros compositores que são excelentes, mas que não deu a liga. Entendeu? Comigo não funciona muito, Ed, essa parada, marcar para compor. Cara, eu não acredito nessa parada com hora marcada, entendeu? Porque tem muito a ver com inspiração, tem muito a ver com como é que tu tá, entendeu? E às vezes quando você marca não rola, e às vezes as canções fluem de um momento inesperado assim, entendeu? Eu acho que um problema de compor por muito tempo, eu componho desde os 10, 12 anos, é que você fica ficando chato demais. Então, às vezes eu componho umas coisas, a pessoa fica assim, nossa, que legal. Eu falei, não, velho, tá muito ruim isso. Isso tá horroroso. Porque a gente já teve música que tocou pra caramba, entendeu? Tipo, uma vez se entende, vai ficando com o olho clínico, né? Mas você olha e fala, isso nem vai tocar, papai, ele fica pra morrer. Então me dá que eu gravo, e toma aí, cara, mas não vai gravar. Eu entendo bastante. E aí, Duca, contigo funciona de juntar, às vezes a banda tem um timing e tal? Então, a gente, no G3, a gente sempre fez assim, vírgula. Sempre, desde 98, né? O tempo tá passando, a gente não se dá conta. Mas a gente, ou seja, faz muitos anos que a gente decidiu, porque até então, até essa época, quem compunha na banda era o Juninho. Uhum. Só ele compunha as músicas, porque a banda, eu entrei em 1994. Até então o pessoal não tinha muito essa veia compositora. O Juninho, ele quase que ele pegava essa demanda por falta de gente para trabalhar junto. E o Juninho, muito criativo, ele pegou a demanda e saía compondo, porque ele tinha as criações dele, e às vezes o Walter aparecia com alguma música e outra. Só que depois de um tempo, ele começou a compor praticamente tudo. Quando eu entrei, eu tinha aquela sede de moleque, né, bicho? Eu queria compor, queria mostrar que eu também podia ser criativo, Pô, que história é essa de centrar numa pessoa só? Eu fui galgando ali, e ele, com a maturidade do Juninho, foi cedendo espaço para mim, cedendo espaço para a gente, até um dado momento que a gente decidiu compor as músicas todos juntos. E agora eu te falo uma coisa, pensa num rolê complicado, são 5 cabeças compondo uma música, mas a gente conseguiu essa proeza ao longo dos anos. É impressionante, a gente conseguiu, porque como que a gente fazia? A gente fazia da seguinte forma, a gente se reunia, indo na contramão do que o pastor Emerson falou, a gente se reunia, e eu concordo, eu até entendo, pastor, porque você fala que você não acredita nisso, porque de fato, eu acho que até hoje eu também não acredito muito nisso, mas a gente insiste, e a gente se reunia e chega... então a gente se reunia e juntava todo mundo ali, e aí, pessoal, a gente tem um álbum pela frente, daqui a alguns meses, e aí, quem que tá? Tem um assunto aqui. Eu já rabisquei algumas coisas. Daí saía mostrando, daí a gente pegava o violão e saía tocando, o outro dá uma sugestão dali, daí muito legal porque a gente acabou conseguindo unir as personalidades. Por exemplo, o Jean, todo tempestuoso, fala pelos cotovelos, o Juninho um pouco mais, o Juninho é aquele cara mais pastorzão, nossa, isso que você está falando é interessante. Na Bíblia aqui, daí já puxa a Bíblia, já vai num texto X lá. É exatamente isso aí, só que eu só não sabia dar os nomes aos bois, eu só sabia dar os versículos, né? E a gente foi conseguindo essa métrica muito interessante e fizemos bons CDs com isso. Daí, nesse assunto, eu queria até jogar uma pimenta aqui no meio dos compositores. Com a gente, já aconteceu da gente tacar todas as fichas num álbum e fala, bicho, é isso, ou numa música, cara, isso aqui, e daí a gente vai, não dá certo. Já aconteceu isso contigo, Emerson, de, sei lá, um álbum que você tá crente ali, que é aquilo e o álbum não vira, mas em compensação, aquela outra música que você tá completamente descrente, o negócio vai para cima. Isso já aconteceu com a gente algumas vezes. Também, claro, aconteceu algumas vezes também, não dá... Acontece de vez em quando. E que bom que aconteceu, né? Porque senão vocês iam ser insuportáveis, né? Não, seriam insuportáveis. Ainda bem que aconteceu isso. Baixou a bola de todo mundo, né? Eu tenho mais uma voltando pergunta. um pouco aí, falando um pouco, Duca,
do que o Ed falou. Às vezes, tem coisas que falam com a gente, mas não comunica com o outro. Aham. Já Sim, passou tem a por ver isso? até com o que Cara, o Gabriel falou. tem músicas que me tocam tanto, cara. Cara, e que não foi hit pra ninguém, não estourou pra ninguém. Cara, mas como aquela música me abençoa? Como aquela música fala comigo? Ou então, se fui eu que escrevi, como reflete uma verdade pra mim, de coisas que eu vivi. Entendeu? Então, acontece muito isso também. Não sei se com você já aconteceu. Creio que sim, que quem compõe está sempre exposto a isso. Uhum. Sim, sim. Até, deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria fazer Posso fazer uma pergunta, ô anfitrião Ed? À vontade, vocês mandam. Porque eu já tô dominando aqui a mesa, né? Já puxo, ó, senta ali você, né? Não, eu tenho uma pergunta que o Gabriel falou uma coisa que ele falou sobre o rap, né? Que às vezes um rap que tem a letra super extensa e as pessoas pegam um trechinho daqui, outro dali. E eu lembrei de um negócio que eu queria usar esse gancho para fazer uma pergunta para o Maurício, que eu lembrei de uma vez, eu estava ouvindo um podcast era um rapper, que eu não me lembro qual que é, que o cara ele fez a seguinte estratégia. Eu achei fantástico. Ele falou, não foi estratégia, foi sem querer e deu muito certo. É aquela coisa que faz uma vez e talvez é uma vez para nunca mais dar certo. Ele disse que ele pegou uma música dele e ele começou a jogar no WhatsApp para todo mundo. Ele tinha uns grupos de WhatsApp, joga aqui, joga ali, joga ali. Sei que o negócio viralizou, o cara voou, assim. Hoje o cara é famoso. Então, assim, a pergunta que eu tenho para o Maurício dentro desse assunto é tipo assim, por exemplo, nesse caso, a gente viu um exemplo daí, uma pessoa na ignorância, ela poderia pensar, cara, que estratégia legal essa parada do WhatsApp. Existe uma formulazinha que vamos usar sempre ou cada produto tem um timing diferente, tem uma vida própria ali que ela vai galgar e a coisa vai acontecer? A primeira frase que me vem à cabeça é uma frase que eu tenho usado insistentemente. Infelizmente, não é uma frase minha, é uma frase de um diretor da Sony na América Latina, mas eu queria ter tido a sacada de ter falado essa frase. Vivemos tempos em que as estratégias de marketing são escritas a lápis. O que isso quer dizer? Nada do que você coloca como uma estratégia pétrea, uma coisa fixa e que vai todo mundo seguir, isso não funciona mais. Cada projeto tem uma necessidade específica, cada público tem uma demanda específica, uma tendência específica. É muito importante também a gente entender, ouvindo um pouquinho, vocês são... história enorme dentro da música, tanto Oficina quanto Emerson, mas todas essas experiências que vocês falaram, a gente gravava um álbum e tal, isso tudo ainda me remete muito àquele ambiente do pré-digital. Isso tudo ainda me remete muito à experiência de você produzir um disco com 14 faixas, com 12 faixas, lançar para ver se uma música... Você gravava 14 músicas para uma ser o carro-chefe e ser o grande sucesso. Nossa, bateu saudade agora, Moisés. Eu não tenho tanta saudade, mas eu prefiro esse momento que a gente vive. Nesse momento da música, hoje, você tem que ter... Cada música ela tem que ter ela tem que ser forte, ela tem que ter qualidade. Não existe mais aquela coisa de você gravar uma música para agradar o tio, a prima, o pastor da sua igreja ou qualquer outra pessoa. Cada música ela precisa ser matadora e tal. E aí o tempo de erro e de acerto é muito curto. Antigamente você lançava um disco, se você lançasse e ele fosse flop total, você tinha 1 ano e meio. Primeiro, você ia ter quase 1 ano para decidir, saber se o projeto tinha sido furado ou não. E aí você tinha que, depois de mais 6 meses, 1 ano, gravar um novo projeto. Nesse momento, você, na semana de lançamento, na segunda semana de lançamento da música, você já sabe se a música vai ou não vai. Já sabe se a sua estratégia de marketing está bem feita ou não está bem feita. Então, eu acho que a gente, nesse momento... a gente está com uma oportunidade de trabalho, Educa, que nos permite errar menos. Então, agora, cada estratégia ela é muito definida. Por exemplo, Matuê. Matuê lançou um álbum algumas
poucos meses atrás, acho que 1 mês e pouco, 2 meses atrás, o álbum dele tem, se eu não me engano, 7 músicas e no total tem 17 minutos o álbum. E aí e foi o maior sucesso no Spotify, né? Sucesso global, o mundo inteiro. E aí você vai me dizer assim, tem música dele de 2 minutos, de 2 minutos e pouco, de 3 minutos. E aí você vai falar assim, agora há uma tendência de fazermos músicas de 1 minuto, de 2 minutos. Não, funcionou com ele, mas já nos dá ali um alertazinho de que você precisa, talvez, começar a diminuir um pouco das suas músicas ou a maneira de você trabalhar. Então, hoje, em termos de estratégia, é louco. É louco, porque o tempo todo você tem que buscar coisas novas. No entanto, se você trabalha numa estrutura como eu trabalho, eu tenho tantos indicadores, tantos relatórios, tantas equipes e tantas pessoas aprofundando a análise das informações, que para nós fica um pouco mais, não é que é tranquilo, mas fica um pouco mais direcionado o nosso trabalho da nossa estratégia. Então, ao mesmo tempo que eu falo que hoje a gente vive o melhor momento da indústria da música, isso repercute em receitas e em democracia, em você ter muitos outros artistas, muitos nomes e muitos estilos, ao mesmo tempo se torna, cara, uma coisa insana, psicopata, porque você trabalha muito. Antigamente, só para vocês saberem, a gente trabalhava mais ou menos ali até o dia 10 de novembro, dia 5 de novembro, entregava os discos nas lojas americanas, entregava para o mercado. Dezembro era nada e janeiro era você repor o estoque. Hoje em dia eu tenho um lançamento programado agora para o dia 18 e eu estou preocupado no dia 4 de janeiro em ter novos lançamentos. Então a coisa não acaba nunca, né? Então, agora, em termos de estratégia, respondendo ao Duca, são escritas a lápis. Uhum. É muito mais dinâmico, né, Maurício? Muito mais dinâmico o mercado, né? Isso em todos os sentidos, né? Acho que a gente que faz essa parte aí de venda, né, de equipamentos, né, a gente tem que estar sempre pensando no que vai acontecer daqui a 30 segundos, daqui a 1 minuto, daqui a 1 dia. E imagino o Gabriel. O Gabriel é um artista que é independente, né, Gabriel? Você não tem uma gravadora. Então, ele tem que programar você, como você falou, né, Maurício? Você tem toda uma estrutura por trás, né? Você tem toda uma... Mas hoje o mercado possibilita o Gabriel, sendo independente, ele também obter o sucesso dele, ter o mercado dele, né? Eu queria que o Gabriel... também sou mediador, né? Então, queria que o Gabriel falasse um pouco sobre isso, a estratégia dele também nesse sentido de composição, tem cachê maior para quem é mediador, porque eu quero também ser mediador. Então, bora lá. Fala, Gabriel. Eu vim de uma gravadora, eu vim de uma estrutura e... É na DEC Discos, não? Exatamente. Exatamente. Aí você... E foi muito legal esse tempo na gravadora, e eu acho que é o que a gente falou aqui, cada um da sua maneira, é que não existe uma fórmula, né? Eu acho que existem momentos, né? Existem momentos, e a gente estava com uma das músicas mais tocadas do país, até na época que a gente decidiu sair, era uma música muito tocada nas rádios, então a gente estava num momento muito legal, além dos números, que hoje... igual falando aqui, você consegue ver os relatórios, né? Hoje não é uma suposição se a música vai bem ou não, você tem número, né? Como eu digo, não há contação de história. Não adianta você contar que o cara está estourado lá no Tocantins. Não, querido, entra aqui na internet e você vê tudo. Exatamente. Então, a gente estava no momento que a gente veio dessa estrutura e a gente teve propostas de grandes gravadoras, assim, propostas muito legais, que a gente quase assinou uma delas até, e que era proposta, assim, até jogando bem aberto de mudança de vida, assim, do dia para a noite também. Só que, por a gente ter os números, o que a gente fez? A gente calculou toda a estrutura, a gente basicamente pegou o que a gente mais gostava da gravadora de estrutura e a gente trouxe para a gente. Então, a gente acreditou que nesse momento era a maneira que o nosso trabalho devia seguir. Aí hoje a gente trabalha com uma agregadora que inclusive é da Sony, que é a Orchard. E é uma galera incrível e a gente tem esse trabalho deles ali na questão da distribuição, na questão de algumas ideias com a gente, uma galera assim impecável.
E ao mesmo tempo a gente contratou toda a estrutura, desde a galera que cuida das nossas redes, a galera do assessoria de TV, assessoria de rádio, assessoria de tudo, né? Que a galera às vezes não faz ideia o tanto de gente que é envolvida num trabalho. E para a gente foi melhor porque a gente estava no momento que a gente viu que a coisa estava acontecendo, mas de certo ponto, com razão até, não tiro a razão, mas a gravadora, se não tiver um certo cuidado, pode tirar um pouco da essência da coisa. Eu senti que nesses anos de gravadora, a gente acertou mais do que errou, muito mais, só que eu senti que era um momento que a gente precisava voltar para a nossa essência ali, de forma mais madura, claro, com todos os ensinamentos, mas que era um trabalho que eu acho que tinha que ser muito ser feito por nós, assim, sabe? Então, acho que o digital traz isso, né? Essa nova era traz isso, essas novas possibilidades. Uma é melhor que a outra? Não. Acho que tudo depende do momento de cada um, da escolha de cada um e de como você se encaixa numa gravadora às vezes, né? Então, eu acho que tudo é muito legal. É tudo que eu estou fazendo, tanto pelo que o Marcos falou, quanto pelo que você falou, é o seguinte. Hoje o cara tem que estar mais de olho na audiência dele. Exato. Talvez... Hoje, na verdade, desculpa atropelar, eu acho que hoje o artista ele tem que ter uma postura de gerenciamento da própria carreira, que até então ele entregava a responsabilidade para a gravadora. Então, eu me lembro muito bem, né? Eu estou há 31 anos nesse mercado, então eu estou desde a época do LP, e eu me lembro que o artista aparecia na gravadora para entregar a master, fazia ali uma semana ali de embromação ali, dizendo que estava fazendo alguma divulgação, alguma promoção, pegava as malas e partia para o Brasil e ia fazer show para o Brasil inteiro, e a gravadora ficava com aquele disco na mão, tendo que investir horrores para aquele disco virar sucesso lá na frente, né? Então, era uma maneira de lidar com a gravadora que era muito diferente. Hoje, o que eu digo é 50% do trabalho ele é da gravadora, 50% do trabalho ele é do artista, sendo que se o artista não faz os 50% dele, ele só entrega 10% do que se espera, a gravadora não vai conseguir suprir com os outros 40%. Ou seja, o teto da gravadora são os 50%. O teto do artista são os outros 50%. Para essa soma ser uma soma legal, cada um tem que fazer a sua parte. Então, hoje, é legal ver o Gabriel falar isso e tal, porque, cara, ele talvez tenha tido uma visão de gerenciamento, de botar a mão na massa, de investir, de tirar o dinheiro do bolso, que até então ele não tinha, né? Porque depois, no Brasil, especialmente, depois de falar mal de político, o tema mais comum é falar mal de gravadora, né? Aí, quando você passa a ser o gestor do seu negócio, né, da sua carreira, você vê, uau, os caras realmente investem muita grana e trabalham muito, né? Fora o que tu falou, né, o tempo de estrada, né, 31 anos, eu tenho 27 anos, você tem mais história, mais tempo de música do que eu tenho de vida. Então, acho que a gravadora tem muito dessa, né, os caras que estão ali, os AIRs, até os presidentes, produtores, são caras que eles já viveram de tudo, né? Já viram de tudo. Então, é uma bagagem ali também que não se pode jogar fora ou falar mas, mal. Gabriel, posso te falar com muita tranquilidade. Esses últimos 5 anos na indústria da música no mundo são diferentes de tudo o que nós já vivemos, né? Então, por isso que eu sempre falo muito que é necessário a capacitação, por isso que eu falo muito que é necessário você estar o tempo todo buscando conhecimento, porque a realidade mudou. Eu tenho vários amigos que trabalharam comigo no mercado da música e que hoje falam para mim, Maurício, eu tive que sair porque eu não conseguia acompanhar. Então, se há uma coisa que eu me orgulho, é mesmo tendo aí 31 anos, cara, hoje eu sou talvez considerado um dos maiores executivos do segmento aí da música e tal. Mas por quê? Porque eu entendi o seguinte, cara, eu tenho que me atualizar. E o artista também. O que é legal nesse momento é que o artista maduro, o artista de 25 anos de carreira, que viveu o auge do CD, cara, ele tem chance de se colocar ali no hype, no lado a lado de quem começou agora, que tem 2 anos. A grande diferença é que esse cara mais maduro, ele tem a experiência da estrada, né? Isso faz toda a diferença. Eu vejo muito artista jovem que estoura uma música,
E que, cara, daqui a 2, 3 anos vai ser ninguém, porque faltou essa estrada, faltou essa coisa da maturidade, né? Agora, eu acho que o momento que a gente vive é um momento mais democrático, mais incrível da indústria, porque permite que um Gabriel, de uma forma independente, tenha 1.500.000 ouvintes mensais, né? E que você viva da música de uma forma plena, né? Isso é muito, muito incrível. Porque antigamente nós tínhamos lá os 10, 15 maiores artistas de cada segmento, e para você entrar nesse grupo seleto aí, porra, era a coisa mais difícil que tinha, né? Eu acho que, no final das contas, a gente consegue ler de forma muito fácil. Quem ganha com isso é o público, né? Tá tudo muito cada vez mais focado, o artista tem cada vez mais ligado, as labels cada vez mais ligadas. Como o próprio Maurício disse, não dá para automatizar muito nada, porque se automatiza dentro de uma semana, que já não é regra para nada. E eu queria fazer o seguinte, a leitura que a gente tem é o seguinte, é que esse mercado ele é muito trançado. Os donos de escola, os donos de gravadores, os donos de estúdio, os artistas que estão lá compondo com o seu violãozinho no seu home studio em casa. Alexandre Neves, diga para a gente, o mercado de áudio também percebe quando o mercado está criativo, está em alta, está em crescente? Vocês sacam também? Então, Ed, cara, o que o Maurício falou, eu acho que não vale só para a indústria das gravadoras, acho que vale para o mercado em geral, né? Eu acho que hoje, quem não está antenado 24 horas por dia que está acontecendo, por mais que você hoje seja líder do mercado, você perde essa liderança em questão de minutos, em questão de meses, em questão de dias, porque você tem que estar antenado o dia inteiro, você tem que estar pensando em coisas novas, pensando em se diferenciar, pensando em fazer coisas diferentes, né? A gente mesmo, agora nessa pandemia, eu acho que é um retrato disso, quando todo mundo falou, vou botar o pé no freio, a gente acelerou de uma forma incrível, porque a gente imaginou que a indústria da música ia acelerar também, que todo mundo depende do entretenimento, né? A gente está falando aqui de uma coisa, todo mundo vive o entretenimento, né? Hoje, a possibilidade, né? Eu também já tenho 20 anos que trabalho nesse mercado, eu vivenciei a época que eu vendia fita de rolo, né? O Maurício aí é prova disso, a Sony lá tinha o pessoal lá de compras da Sony, que era lá em Acari, e comprava fita de rolo, né? De 2 polegadas, e precisava de 20 fitas para gravar um disco era muito tempo, e hoje o mercado é muito dinâmico. É como você falou, você precisa estar antenado o que vai acontecer em janeiro, em fevereiro, em março, e a gente daqui, a mesma forma. E para a gente foi muito bom essa mudança no mercado, porque o mercado expandiu muito mais, né? Antigamente tinha um grande estúdio, o Maurício sabe disso, o Duca, o Emerson, você ia para um grande estúdio, ficava meses internado lá gravando, né? E hoje não, todo seu artista tem o seu estúdio. Criava uma união estável, né? Exatamente. Era ficar o cara lá tinha dentro, que parar ali, saíam, deixava tudo. A gente mesmo Parecia tinha poucos MTST. Não, 200 estúdios, né? 200 horas de estúdio. Uma coisa que eu gosto desse formato novo é que o cara tem uma ideia boa, isso é uma coisa que até o Gabriel pincelou na primeira fala dele. Tem uma ideia boa para uma música, você lança uma. E tá tudo bem. Isso aí é incrível. Eu concordo com o Maurício quando ele diz que agora tá mais legal. Eu comecei lá atrás com fita de rolo, igual vocês. E assim, é claro que eu acho que tem gente aqui nessa sala que percebeu isso no mercado muito mais. Pastor Emerson pegou na época que se fazia LPs inteiro. E aí hoje, singles. E a pastora Fernanda continua com os números lá em cima. São incríveis, a oficina também. Né? Mas assim, o que a gente sabe hoje é que o processo criativo não é mais uma demanda do artista. Pelo que a gente escutou aqui do Maurício, do Gabriel e do Alê, hoje o processo criativo é uma demanda também do cara de publicidade, do cara de marketing. Se ele não for extremamente criativo, né, Maurício? Na verdade, o grande desafio que cada artista tem, sabe qual é? Não é mais o de produzir, mas é dele chamar a atenção para o conteúdo dele. Por semana são lançadas cerca de 20 a 25 mil novas músicas nas plataformas. Caramba, é muita coisa. No YouTube, são cerca de 90 a 100 mil conteúdos novos sendo postados ao dia. Então, é muita fé ou muita esperança vã de achar que simplesmente levantar a música e jogar a música lá na agregadora, na plataforma, as pessoas vão, uau! Não! Então, o grande desafio hoje dos artistas é chamar a atenção para o seu conteúdo, reter essa atenção e tornar-se relevante. Quando você consegue juntar isso tudo aí, você, começa a estar no game. Porque simplesmente lançar por lançar,
Não adianta. Inclusive, eu falo muito para isso, para os artistas independentes. Tá com a grana curta? Primeira coisa, enxuga o custo da produção. Vai ter que sobrar dinheiro para gravar um clipe e para fazer um pequeno impulsionamento. Sem essas 3 etapas, esquece. Vai juntar um pouquinho mais de dinheiro, vai vender um bolo, vai vender um brigadeiro, vai fazer alguma coisa. Mas tem que ter dinheiro. Não adianta você orar, eu estou subindo um monte, fazendo reunião de oração, porque o meu impulsionamento vai ser orgânico. O que eu sempre digo é que o orgânico é salada. Só. Sim. Se você trabalha com música, não existe o orgânico. O orgânico, Ed, sabe qual que é a definição minha do orgânico? É a maneira gourmet de dizer que o cara não fez nada. Aí o cara fala assim, não, é orgânico. Meu amigo, tu não fez nada e tu quer resultado não fazendo nada. Não existe isso de orgânico, né? No mercado da música é investimento, impulsionamento. Gente, olha só, meu celular tem que bater no Eu queria deixar só um comentário também, Edzão. Isso que a gente vive da música agora é muito doido, porque você tem 2 pontos. Primeiro, que nesse alcance das plataformas, nessa coisa, há uma necessidade de lançamentos numa certa constância, né? Porque ao mesmo tempo que tudo é consumido muito rápido, as coisas também... Às vezes você lança uma música, tem um mês, a galera já acha que a música é velha. Antigamente você rodava com o disco 1 ano, 2 anos. Agora tem esse lance. Só que uma coisa que a gente pensa muito, que a gente tenta lutar muito, é como a gente consegue jogar esse game de não banalizar as músicas, de lançar numa semana, na outra ter que lançar outra, na outra ter que lançar outra, passa um mês, lança outro EP e tal. E, ao mesmo tempo, como ter uma consistência, uma identidade e contar uma história, né? Eu acho que o desafio... A resposta para isso, Gabriel, é planejamento. Exatamente. O artista hoje ele precisa entender de que ele precisa ter um estoque de conteúdos. Exatamente. Entendeu? Então, o artista não pode, lancei uma música e vou ver o que vai dar e aí que ele vai pensar quando que vai gravar outra. Não, queridão, começa já tendo 6 músicas gravadas. Projetão lá, fechou. Vai lançando e vai entregando outras. Cara, é planejamento. Se não tiver planejamento, a coisa vai... Porque a impressão que dá é o seguinte, você subiu a ladeira, né? Lá subiu a ladeira, aí lançou. Aí, naturalmente, vai cair, cara. Ou você vai subir uma ladeira novamente a partir de um ponto mais alto, ou você vai descer tudo de novo. O cara que fica hoje 3 meses sem lançar, ele desceu a ladeira. Sim. Hoje, nesse momento, eu tenho falado para os meus artistas que o ideal é lançar a cada 30 dias. Eu já falei de 60, já falei de 90, agora nós estamos falando de 30 dias. Então, para isso, é importante ter um estoque de lançamentos. É uma coisa que eu percebo também, o pastor Emerson fez isso recentemente, que a pastora Fernanda tem um trabalho já vindo, mas eles fizeram um conteúdo com a pastora, uma música lindíssima, né, pastor? Muito bonita. É esse. A pastora Ludmilla. A pastora Fernanda, Ludmilla e aqui da outra parte. Marcos Freire. É uma música. Então, às vezes, tem um conteúdo spin-off, não ter só trabalhos do próprio EP. Assim, o que eu penso hoje é o seguinte, está dando quase 1 hora, estamos aqui, e passa rápido quando é legal, né? O que eu penso é o seguinte, está dando trabalho hoje em dia convencer os artistas, os produtores, músicos, compositores, que o mercado cria novas demandas. Não sei se o Maurício tem dificuldade, às vezes até o pastor Emerson produzindo pessoas, de falar, cara, você tem que se planejar, porque senão não vai ser... Não é o que eu percebo, Ed, é que os novos artistas, os artistas que já nasceram ou estão surgindo nesse novo formato, eles têm mais facilidade de lidar com... É o DNA digital, Emerson, o DNA digital. Oi? Exatamente. Ele já vem com DNA digital. Eu sei porque eu também estou passando, a gente está passando por essa transição. Eu estou fazendo transfusão de sangue digital para ele, Ed. Todo dia eu mando entregar lá uma ampola. Produzindo há 25 anos. Né? E tem sido realmente sim, um desafio. Até porque eu acho que eu sou um cara que eu não funciono muito debaixo de pressão. Embora eu nunca fui pressionado. Já teve em alguns projetos, sim. Mas na grande maioria eu nunca fui pressionado por gravadora. Sempre me respeitaram muito o tempo do processo criativo. Porque também tem isso. Né? Eu, por exemplo, não funciono debaixo de pressão. Porém, sim, os cantores que já têm uma carreira de 20 anos, 25 anos, estão tendo que aprender realmente a se comunicar e se posicionar nesse novo formato, né?
nesse novo formato. Tem sido um desafio, mas, poxa, é legal os investimentos que tipo, a Sony tem feito, de dar curso para os artistas, de explicar como é que funciona, dando os caminhos, entendeu? Então, eu acho isso fundamental. Mas, assim, para quem já está nascendo nessa era digital, já está pegando a coisa mais, sei lá, acho que é mais, entende mais rápido. E a gente está tendo que desconstruir um formato entende, mas esse entendimento, Emerson, muitas das vezes traz uma arrogância. Né? Então, não é porque o cara tá chegando agora e tal, porque, por exemplo, tem uma nova geração aí, especialmente no gospel, que o cara estourou uma música que eu tenho falado, e cadê a segunda? Cadê a segunda? E cadê a segunda? E daqui a pouco o cara esquece, entendeu? Então, tem que... o tempo todo tem que se atualizar. O Steven Lukather, ele escreveu um texto do Toto, né, fazendo uma crítica ao mercado atual, ao cenário da música mundial, na verdade. Né? Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, mas ele falou sobre os artistas de um hit apenas. Ele faz um hit e depois não faz mais nada. Né? E aí acabam que aqueles que têm uma história acabam também não sendo valorizados, que não é questão. O texto dele é muito longo, vale até a pena ler depois. Está no Facebook dele lá. Né? Mas tem isso também, o cara só estourou um sucesso aí depois. Né? Então, tem cantores que construíram uma história. E construir uma história na época que não tinha internet, teve que construir história de verdade. Né? Porque trilhar o caminho e realmente cruzar o Brasil. A tecnologia nos permitiu fazer com que isso chegue mais rápido e mais longe. Isso é maravilhoso. Agora, Ed, em resposta aí a tua questionamento sobre a questão da adaptação e tal, o meu maior argumento para que os artistas façam essa transição são os resultados. Quando você começa a mostrar o resultado, esse artista aqui fez isso, esse artista fez isso, e tal, e tal, tal. E isso hoje é muito visível, porque, por exemplo, eu vi o Gabriel aqui, eu não conhecia o Gabriel. Ele falou, não, porque eu tenho 1,5 milhão de ouvintes mensais. Opa, já disfarcei aqui, ó. Já fui aqui no meu iPhone aqui, fui dar uma olhada, falei, rapaz, o cara é isso tudo mesmo, que legal e tal. Aí já fui lá pesquisar o crédito da música e falei, pô, Deck, ele tá achando que eu tô já sabendo tudo, não, porque eu tô pesquisando. Estou pesquisando aqui. Né? É tudo muito rápido. Então, o melhor argumento para você convencer o artista de que ele precisa se reinventar são os resultados. Eu tenho um caso clássico na Sony Music, que é uma banda chamada, um grupo vocal chamado Kemuel, que eles entraram na companhia há 2 anos atrás com 9 mil ouvintes mensais, estão com 1,4 milhão, sabe? Agora, por quê? Porque os caras são psicopatas digitais. Eles falam de música 24 horas por dia, todos os dias, né? Aí um outro artista maduro, como a Estela, por exemplo, que chega na Sony com 113 mil ouvintes mensais, está batendo 800 mil ouvintes mensais agora. E aí, em função de quê? Mudança de mente e de atitude, né? Então, a melhor maneira de você convencer artista é mostrar resultado. Uma coisa que eu acho que todo mundo concorda de modo geral é que esses ciclos de tempo e de processos, eles são sempre para o bem. Só que o processo é uma coisa que nunca fez sucesso, desde que o mundo é mundo. A gente gosta de resultado, processo não. Mas, assim, uma coisa que eu perceber, né, porque como eu sou produtor, eu fico de olho em absolutamente tudo, né? É quase múltiplas personalidades, tanta coisa diferente que eu escuto. Não é nem quase múltipla personalidade. Mas uma coisa que eu percebo é o seguinte, galera. Quem tem conteúdo fica. Não importa o que se faça com o mercado fonográfico, daqui uns dias nós vamos ter um bastão de laser que vai tocar música. Não importa. Vai estar lá aquele cara que tem um conteúdo bacana, que dá atenção para a sua audiência. Você vê que essa mudança de mercado trouxe um monte de gente nova. Eu me lembro que o próprio Kemuel apareceu no meu radar há 2 anos, eu acho. Eu ouvi coisa e você não consegue parar de ouvir os caras. Por outro lado, você não consegue parar de ouvir Fernanda, de ouvir Oficina, entendeu? E vai surgindo novos artistas. Quem tem conteúdo, quem tem música, quem sabe o que a sua base de fãs faz e gosta, essa pessoa simplesmente não some. Ela não some nem se ela quiser. Porque aí a gente tá seguindo o Instagram do Jean também, do Juninho também, porque a gente gosta dos caras. A gente acabou... É como um filme, né? Quando você desenvolve bem os personagens, o filme fica incrível. E às vezes a história de fundo, o enredo principal, nem é tão legal, mas só que você se apegou a um personagem de uma trama, e aí você gosta e fica vendo aquela série ali, já está na 10ª temporada, ninguém sabe mais o que faz com o Supernatural. Né? Os caras já foi pro inferno, voltou, teve apocalipse, mataram todo mundo, não tem mais o que fazer. Mas eu gosto do Sam e do Jim, então você fica ali. Eu acho
que conteúdo talvez seja a palavra de ordem para a criatividade. O cara que compõe, como é o caso do Gabriel, que canta super bem e compõe, tem que estar preocupado com o rolê dele de compor. E o cara que ele é, sei lá, diretor de marketing de uma label ou de um cantor, tem uma galera trabalhando com pessoa independente, que esteja ligado nisso. Se você é um baixista, um guitarrista, sabe, que você esteja atento ao que está acontecendo e como aquilo funciona. Porque talvez se eu tivesse que escolher uma palavra para definir o nosso painel hoje, e aí a gente vai ter considerações finais, é a atenção. Estou falando bobagem, talvez? Atenção. Quem sabe o que está acontecendo, que está prestando atenção, recebe a atenção de volta. Esses dias eu falei com um amigo meu, em uma palestra que ele me convidou, eu falei o seguinte: foca nas pessoas, bicho. Esquece o resto. Gente é importante, o resto não é. Por quê? Porque a gente tem que amar as pessoas e usar as coisas. E não fazer o contrário, como muita gente prega por aí. Porque se o Duca sabe exatamente o que o público gosta, o Duca vai estar sempre levando para um conteúdo que fez com que ele se apaixonasse. Sabe? Se o Maurício sabe onde o público do cantor tal está, ele vai sempre trabalhar no sentido de alcançar. Agora, muita gente foca em si, no seu conteúdo, e esquece que o conteúdo existe, que existem pessoas, e a gente trabalha para as pessoas, porque até o nosso Salvador veio ao mundo por causa de pessoas. Mas, enfim, antes que eu torne essa discussão religiosa, considerações finais. Porque é uma tendência, o Duca sabe. É uma tendência. Considerações finais. Fala, Gabriel, fala comigo. Vamos lá, eu acho que o que todo mundo concorda e que acho que a gente chegou nesse final nisso é que o artista, ele tem que ter uma causa, né? Eu acho que hoje em dia a galera te acompanha 24 horas, ela não simplesmente ouve sua música. Às vezes ela ouve sua música por consequência de outra parada, dela te acompanhar, ver o que você prega na sua vida, como você leva a vida, né? Então, sendo bem sucinto, eu acho que é isso. Eu acho que não existe certo ou errado, bom ou ruim. Existem momentos, e sendo mais sucinto, mas contando um pouquinho, quando eu comecei a minha carreira, eu acho que eu vivi uma parte bem legal, que eu comecei muito novo, eu comecei quando eu tinha uns 16, 15. Só que quando a minha escolha foi para música, eu me lembro muito da minha conversa com minha mãe. Sempre que eu falo disso, eu até me emociono, que eu falei com ela, falei: mãe, eu preciso fazer isso e não é pela grana, não é pelo sucesso. Eu preciso fazer isso porque é isso que me faz feliz. Então, na época, eu enrolava cabo pra caramba, ia pros bailes, não tocava nada, só ficava lá enrolando cabo, moleque de 15 anos carregando caixa. E aí depois eu comecei a tocar nos botecos que ninguém te dá atenção. E paralelamente o digital me ajudou nisso, mas eu acho que foi muito legal porque eu tive essa escola dos dois mundos hoje, que nem todo mundo consegue viver isso, porque às vezes é o que a gente falou, o cara explode uma música do nada, viraliza um negócio e no outro dia o cara tá em tudo, né? Eu acho que esse processo escadinha é muito legal, esse processo de formiguinha, de você ganhar corpo. E hoje eu consegui conquistar muita coisa assim que eu nem imaginava, mas eu acho que você resumiu sobre atenção, né? E eu gostaria, se for para eu colocar uma palavra, eu vou colocar o que o Maurição falou. Acho que a palavra seria planejamento, assim. Eu acho que isso é a coisa mais importante hoje em dia. Não importa se você vai lançar um álbum, se você vai lançar um single, se você vai lançar um EP. Se você contar a história bem contada, se você se planejar direito para fazer a parada, tudo vai acontecer de acordo com a tua consciência do que tu tá fazendo, assim. Topzera, Gabriel Elias. Duca Tambasco, considerações finais, meu amigo? Bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite, Ed. Muito bom estar com vocês aqui nesse painel, né? Prazer, eu já conhecia todo mundo, exceto o Gabriel. Prazer enorme de conhecer. Prazeraço. Já te conheço há tão pouco tempo, já te considero pacas, exceto pelo fato que você chamou o Serginho Carvalho para gravar e não eu. Entendeu? Fora isso. Mas, assim, gente, muito legal mesmo. E sobre tudo que foi falado aqui, acho que uma coisa que assim, eu aprendi muito a princípio, né? Especialmente com as questões técnicas do que foi dito, mas eu queria trazer uma coisa um pouco mais romântica, né, para o nosso meio, que tem um pouco a ver até com o que o Gabriel estava falando, sobre, de fato, a gente tem que se empenhar, tem que buscar entender melhor essa questão comercial da coisa, que faz parte da nossa vida, mas de maneira alguma que isso
ele exceda, ou seja, ele ocupe o espaço da questão criativa, que é algo que nos levou à música. Uma coisa que eu falo constantemente para os meus alunos, né, que o que nos trouxe a ser músicos? A princípio, a gente começou nessa brincadeira porque era divertido. A gente não começou. Eu, particularmente, vou falar por mim, não comecei, vou tocar contrabaixo porque eu vou ficar rico. Não, nunca passou pela minha cabeça uma coisa dessa. Então, a música sempre foi algo, a princípio, prazerosa e divertida para mim. Com o tempo, né, afinal de contas, é bastante tempo, já passei por fases onde a música ela começou a perder a diversão, o prazer, a essência. Foi o momento que eu peguei, puxei a minha própria orelha e falei, e aí, Duca, tem alguma coisa errada? Então, nesse processo de se autoavaliar e corrigir caminhos e descaminhos, eu acho que uma dica que eu dou para a galera que está ouvindo a gente é que tentem manter a música como aquela fonte de prazer, a fonte de diversão. Ninguém liga o videogame porque deixa eu jogar. Porque hoje tem as Twitch, né? A galera joga videogame para ganhar dinheiro, né? Mas, em essência, a galera joga o videogame ali para se divertir. Por que com a música não é diferente? Para vocês terem uma ideia, eu não estou nem em casa, em São Paulo. Estou em Campo Grande, na casa dos meus sogros. E eu trouxe aqui, ó, contrabaixo, teclado, placa de som, livro. Porque isso aqui, para mim, é algo muito gostoso de se fazer. Então, assim, é inimaginável para mim eu estar longe disso. Então, acho que fica essa pequena dica para você que está assistindo a gente. Show de bola. Pastor Emerson Pinheiro, fala conosco. Bom, também eu quero agradecer aí pelo convite, Ed. Prazerzaço, já conhecia todo mundo, com exceção também do Gabriel, que eu já estou doido para terminar aqui a ligação, já ia ouvir o som dele já. Massa. Quero conhecer. Já estou seguindo no Spotify aqui. Mas eu queria falar de uma palavra que se chama verdade. Seja verdadeiro com você mesmo. Não se boicote para agradar um sistema. Eu acho que isso é muito importante, você preservar a sua essência. Um dos maiores desafios hoje é você amadurecer sem perder a sua essência. Amadurecer sem perder a sua identidade. Né? Tem pessoas que vão te seguir, que vão se identificar com aquilo que é verdade para você. Então, mantenha a sua verdade, mantenha a sua identidade. Né? A Bíblia fala tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, nisso cai. Eu acho que quando é verdade para você, isso vai ser verdade para alguém. Então, e tem que ter coragem para você defender a sua verdade. Então, essa é a palavra que eu queria deixar aí como consideração final para todos aí. Foi muito bom estar com vocês. Eu sou muito fã desse cara, eu dou pinta. Ô, Alexandre Neves, fala comigo ali. E aí? Poxa vida. Obrigado, Ed. Muito obrigado por esse convite. Aqui eu estou no meio de amigos, né? Isso é muito importante. Eu acho que a música acaba fazendo isso com a gente, né? Acho que um universo totalmente diferente, né? O Gabriel, um cara de um universo, o Emerson de outro, o Duco de outro, o Maurício de outro. Eu acho que é só agradecer realmente a palavra gratidão por a música ter proporcionado tanto a gente e a gente poder estar retribuindo de alguma maneira, né? Trazendo o melhor que a gente pode dar. Isso acho que é a palavra. Gratidão ao Maurício aí por esses ensinamentos, né? Porque todo mundo hoje tem que entender um pouquinho de marketing, um pouquinho de venda, um pouquinho comercial, né? Agradecer o Duca, um cara super querido, sou fã. O Emerson, que é um cara também que eu já conheço aí pelo menos há uns 15 anos. E o Gabriel e o Ed, que são amigos e eu tenho muito só para falar, é gratidão. E muito obrigado por tudo. A música é muito importante em todas as vidas, nas nossas vidas, né? Acho que é muito importante isso. Maurício Soares, fala comigo, Maurício. Nem sempre o último é o melhor, né? Assim, para falar, né? Porque os caras já falaram tão bem, já fizeram as considerações tão boas e tal, mas eu quero te agradecer imensamente a oportunidade e sempre nos colocar à disposição. Acho que muito do que foi dito sobre planejamento, sobre verdade, sobre chamado e compromisso com a música, eu acho que tudo isso se adequa também a uma realidade. Acho que a gente costuma sempre colocar o mercado, né, esse ser que ninguém sabe o que é, né, como se ele fosse uma coisa que direcionasse isso ou aquilo e tal.
A qualidade, eu acho que ela sempre vai ter espaço, a verdade sempre vai ter espaço, o compromisso sempre vai ter espaço. Eu, como diretor artístico de uma multinacional, se você quer me chamar, chamar a minha atenção, é vir com um projeto inovador, criativo e de qualidade. Ao longo dos meus 30 anos, muitas das vezes eu fui taxado como meio louco por abrir espaço. Por exemplo, o Thales Roberto, quando foi lançado, fui eu que lancei, e as pessoas falavam assim, cara, esse som no gospel, né? Música eletrônica, a primeira pessoa a lançar música eletrônica numa gravadora gospel fui eu. Então, eu estou sempre muito aberto a coisas novas que tragam qualidade. Então, é isso, eu acho que o artista precisa buscar a sua verdade e, nesse momento, buscar conhecimento. O conhecimento faz a diferença entre você ser direcionado e você direcionar, né? Então, é por aí. Te agradeço imensamente. Desculpa, porque eu tenho uma verve meio jornalística, eu gosto muito de falar e eu meio que atropelo. Não só por ter participado, mas por ter lançado o Thales também, que foi incrível. E eu sou fã do Quento, tá? Sou fã do Quento. Quento é incrível. Gente, Incrível. olha só. Queria dizer que esses caras aqui, eu sou fã de todos eles, são incríveis. A gente deve ter mais um painel ainda nessa feira. Agradecer a Conecta Mais aqui e também o pessoal da Música e Mercado. Mandar um beijão pro meu amigo Daniel Neves, incrível demais. E, cara, dizer o seguinte, a verdade é que tudo isso aqui é verdade, porque talvez você não tenha errado na composição dos elementos, mas em quantos elementos precisa. É como o Emerson falou, não pode também esquecer sua essência. O Duca falou, você não vai também esquecer de ser músico para poder virar um marqueteiro, mas também não vai esquecer que marketing é importante. Ou seja, não é que você tem que definir quais dessas coisas mais importantes. Todas são, tem que aprender todas, que o rolê talvez seja um pouco mais longo do que você imaginou, mas estamos aqui para dar umas dicas para você. Só para mostrar aqui, tô seguindo o Gabriel Elias, tá? Só para dizer, tá saindo um trampo novo do Gabriel Elias, qualquer coisa, se o marketing não for permitido, o pessoal da Conecta me corta, mas já tô ouvindo as músicas e essa semana eu tô indo lá na casa do Gabriel fazer uma entrevista na íntegra com ele, filmar toda a equipe. Vambora. Eu passo de raspão, depois invado outros estúdios de São Paulo, mas tá tudo certo. Gente, muito obrigado pelo carinho de assistir esse painel até aqui. Mais uma vez, obrigado à Conecta e à Música e Mercado. A gente vê vocês no próximo painel, na próxima feira. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço. Gente, eu encerrei aqui a gravação.